Talvez se nós sentarmos alguns minutos para conversar, nós vamos perceber que existem muitos dias nossos em que nós temos incertezas, em que nós temos dúvidas. E talvez você, num ambiente como esse, não consiga pensar nisso. Talvez em momentos quando você está com o seu Senhor e que Ele te toma e que Ele começa a tocar as mais diversas partes da sua vida, você não tem essa dúvida. Mas quando aparece aquele dia mau, aquele dia onde parece que as coisas não fazem sentido, aqueles dias onde as palavras que você recebeu, parece que você esquece, parece que sai da sua memória. Naqueles dias em que nós vivemos que parece que nós não temos um Deus, parece que nós não temos um Pai. Aqueles dias onde nós expressamos as maiores atitudes de um órfão que nós podemos expressar. Se você olhar para esses dias, você vai encontrar incertezas no seu coração, e se você sondar ele, você vai encontrar incertezas e dúvidas em você. E são essas dúvidas que fazem você parar na sua caminhada. Sabe por quê, irmãos? Porque durante muitos anos nós romantizamos o Evangelho. Durante muitos anos o que as pessoas contaram para nós, através de plataformas, o que as pessoas disseram, o que as pessoas liberaram sobre as nossas vidas, era de que nós iríamos ser apenas abençoados, era que nós iríamos encontrar lugares altos, nada faltaria na nossa casa. E tudo isso que foi dito não é mentira. Nós vamos ser sim abençoados. Na nossa casa a violência não vai chegar. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós percebemos que o Senhor está conosco. Quando nós olhamos para uma situação de enfermidade, nós percebemos um Deus que cura. Quando nós olhamos para uma situação de morte, nós percebemos que Ele é o único capaz de dar vida. Então tudo isso é uma verdade absoluta, e nós acreditamos e confiamos nessas coisas. Só que essa mesma Bíblia também nos fala que por causa daquilo que nós carregamos e por causa daquilo que nós acreditamos, nós também enfrentaríamos dias difíceis. Nós também enfrentaríamos dias onde a soberba, a avareza dos homens, e muitas vezes até a nossa, nos faria passar por dias tortuosos. Muitas vezes por causa da nossa alma que grita todos os dias, nós passaríamos por dias difíceis. Um dia me perguntaram assim: pastor, eu posso pedir para o Senhor sabedoria? Eu posso pedir para o Senhor alegria? Porque me ensinaram, se eu pedisse algumas coisas, o Senhor me daria condições para que eu pudesse aprender a ter essas coisas. E o que nos ensinaram muitas vezes foi isso, irmãos, de que quando nós passamos por turbulências, quando nós passamos por tribulações, a única coisa que nós devemos fazer é chorar, se desesperar. E quando ensinaram isso, quando nós aprendemos isso, nós aprendemos também que nós não temos um Pai, nós temos apenas um Deus. E tudo o que o Senhor mais quis expressar, e tudo o desejo do Senhor para esses dias, e não somente para esses dias, mas todo ao longo da história, o desejo de Deus foi sempre de se expressar como um Pai, e não apenas como um Deus. E sabe, irmãos, todas essas coisas nos trouxeram uma caminhada dúbia, nos trouxeram uma caminhada de incerteza,
Uma caminhada que às vezes nós estamos e às vezes nós não estamos. Uma crença de que às vezes nós confiamos e às vezes nós não confiamos, porque os dias difíceis estão aí. A caminhada difícil se apresentou a nós. Muitas vezes a situação econômica do nosso país que nos aflige, que nos assola, que faz com que no mês o preço do feijão esteja um preço e no mês seguinte o preço do feijão já duplicou de preço. E isso por muitas vezes nos aflige, nos tira a paz. Porque por muitas vezes nós aprendemos um evangelho romantizado, de que nós não passaríamos por isso, nós seríamos abençoados em todas as circunstâncias. Mas ser abençoado não significa ter coisas. Ser abençoado significa ter Ele. Ser abençoado não tem a ver com acumular coisas. Ser abençoado tem a ver com acreditar que Ele está no domínio de todas as coisas. Ser abençoado não é ter a melhor casa, não é ter o melhor carro, não é ter o melhor emprego, não é ter o melhor salário. Ser abençoado é acreditar que Ele te dá a medida certa para todos os dias, dia após dia, e de que não vai faltar nada na sua mesa e nem para sua família. Só que, irmãos, eu vou falar sério para você, é difícil. Não é fácil, porque a nossa cultura religiosa nos minou com muitos pensamentos, que são pensamentos que nos levam para lugares de incertezas e de confusão. E tudo que o Senhor tem mais determinado nesses dias e tem falado ao nosso respeito para esses dias é para que nós tenhamos uma certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas. É para que nós tenhamos certeza de que Ele está no domínio de todas as coisas. E muitas vezes quando nós ouvimos isso na congregação, nós dizemos amém, glória a Deus, aleluia. E nós saímos, como o pastor Ivan disse, de um culto como esse, convictos disso. Mas quando nós passamos por uma situação, quando nós passamos por momentos onde parece que o rolo compressor vem, parece que essa certeza sai de dentro da nossa mentalidade, e nós entramos em um lugar de confusão, nós entramos em um lugar de incerteza, nós entramos em um lugar onde parece que nós não temos um Deus e um lugar onde nós não temos um Pai. Nós entramos em um lugar muitas vezes que parece que não existia um Jesus que morreu por nós na cruz. E sabe, irmãos, eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre constância, sobre firmeza, sobre constância e sobre abundância. Eu queria falar um pouquinho para você nessa noite sobre uma instrução que Paulo deu à igreja de Corinto, onde ele disse a importância de ser firme, a importância de ser constante naquilo que você acredita, naquilo que o Senhor nos deixou, e a importância de você ser abundante. E antes que você imagine que a abundância tem a ver com riqueza, não, essa abundância não tem a ver com isso. Mas essa abundância que Paulo está dizendo à igreja de Corinto tem a ver com, se você for firme, se você for constante, logo tudo que você vai produzir para o Senhor é na medida certa para que ela seja eficaz. Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. Coríntios capítulo 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, em 1 Coríntios 15, versículo 58, eu queria que você respondesse uma pergunta dentro do seu coração. O Senhor te deu uma missão de vida, amém? O Senhor te deu uma missão ao seu respeito. O Senhor disse algo para você. Quando o Senhor te gera, quando o Senhor te escolhe, Ele deposita dentro de você uma missão. Ele deposita dentro de você um alvo. Ele deposita dentro de você
um caminho que você deve percorrer. Então eu queria que você guardasse muito bem isso. O Senhor depositou dentro de você uma missão. O Senhor disse algo ao seu respeito. O Senhor te deu um caminho para trilhar. E vamos para 1 Coríntios 15. No versículo 58 está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, em algumas versões diz constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando Paulo está falando para a igreja de Corinto, Paulo começa a relembrar de toda a trajetória de Jesus. Ele começa a lembrar tudo aquilo que tinha acontecido. Se você pega 1 Coríntios, no capítulo 15, você começa a ler desde o primeiro versículo, você vai entender o que eu estou dizendo. Paulo fala acerca da ressurreição. Ele fala de uma vida que tinha acontecido. Ele fala de algo que já tinha acontecido. E nesse versículo, Paulo ele diz sobre uma vida que é uma vida presente. Era o que precisava ser feito por uma igreja para que ela não se esquecesse da importância que teve a morte e a ressurreição de Cristo para aquele tempo e para o nosso tempo. E quando nós ouvimos algumas coisas do Senhor, quando nós ouvimos algumas instruções, para nós não é diferente, irmãos. Quando nós falamos sobre um Jesus que morreu e que ressuscitou por minha causa e pela sua causa, isso deveria ser suficiente para nós. Só que, da mesma forma como nós enfrentamos situações nos dias de hoje, naquele tempo também se enfrentava. Da mesma forma que muitas vezes você chega em uma igreja e você percebe uma confusão, uma dúvida. A vida da igreja é assim. E antes que você diga, não, mas não deveria, mas é, irmãos. Porque o Senhor tem nos levado para esse lugar de clareza, o Senhor tem nos levado para esse lugar de certeza, nós ainda não chegamos lá. Porque se nós tivéssemos chegado até lá, nós não estaríamos por aí chorando, choramingando. Nós não estaríamos por aí diante de muitas vezes situações que nos assolam o nosso dia, que nos tiram a paz. Que muitas vezes nós chegamos para o Senhor e dizemos, Senhor, eu não entendo o porquê de tudo isso. Mas o Senhor já disse, no mundo tereis aflições. E Ele continua, mas tende o quê? Bom ânimo. Porque em algum momento da história eu fiz alguma coisa que venceu tudo isso. Em algum momento da história, esse Jesus que está narrando essa história para você diz assim: ei, presta atenção, tenha bom ânimo. Sabe o que Jesus está dizendo? Seja firme, seja constante naquilo que você acredita. O significado de ter bom ânimo é isso. E sabe por que ter bom ânimo é difícil, irmãos? Ter bom ânimo é difícil porque nós não temos firmeza. Porque em dias como esses, dias de dúvida, dias de problema, dias de circunstâncias ruins, a nossa firmeza, aquela mão que bate o martelo firme, aquela clareza de espírito que entende todas as coisas que o Senhor está dizendo vão embora, não fazem sentido. E isso nos leva para um lugar de vulnerabilidade. Isso nos torna vulneráveis àquilo que nós acreditamos. E é exatamente esse momento que Satanás se arma e projeta toda a confusão que existe no nosso coração e coloca mais confusão ainda, para nos levar para um lugar de maior incerteza. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos gerou, Ele nos deu um alvo, Ele nos deu uma missão. O Senhor disse assim: ei, você precisa ir por esse caminho. Porque lá no final de todas as coisas, quando você olhar para trás, você vai perceber que tudo cooperou para que a minha boa obra fosse completa. E aí, irmãos, quando você chega lá no final, quando você cumpre a sua carreira e você olha para trás, você percebe que até mesmo os problemas, até mesmo os dias maus,
até mesmo as perseguições, as traições, até mesmo aquelas pessoas que falaram mal de ti. Tudo isso serviu para que você, de uma certa forma, provasse a sua fé, e para que você dissesse, para que você tivesse a convicção do lugar pelo qual Deus te chamou, do lugar pelo qual o Senhor te escolheu, do lugar pelo qual o Senhor te separou. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Essa dúvida que paira o seu coração, essa dúvida que você entrou aqui nessa noite, o Senhor está te dizendo: seja firme, seja constante e permaneça na palavra que eu te dei. Não olhe para as circunstâncias desses dias, não olhe para como as coisas estão se movimentando, não olhe para a configuração desses dias, porque a configuração desses dias vão te fazer parar. As configurações desses dias vão fazer que você desistam. Talvez até mesmo pessoas se levantem. Talvez as pessoas se levantem para trazer dúvidas sobre o seu coração, para te dizer: não foi o Senhor quem te disse. Mas quando nós somos firmes e constantes, isso não nos abala, isso não nos confunde. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a certeza que foi o Senhor quem nos disse. Se lá no passado alguém castrou você e te impediu de prosseguir, você está vivendo um tempo onde o Senhor vai te liberar. Mas para que você entre nesse lugar, o Senhor está te instruindo nessa noite acerca de 3 coisas que você precisa praticar. 3 coisas que nós precisamos colocar nos nossos dias. Irmãos, isso tem a ver com todas as coisas que nós fazemos. Quando o Senhor me chamou a atenção para isso, isso me pegou por dentro. Sabe por quê, queridos? Porque por muitas vezes nós entramos no nosso dia de trabalho totalmente vacilante. Muitas vezes nós entramos na nossa sala de aula na faculdade perguntando: será que foi para isso que o Senhor me escolheu? Será que eu deveria estar aqui ou não? Irmãos, entenda de uma vez por todas, nós fazemos parte de uma geração imediatista, de uma geração que não consegue esperar os processos e o tempo do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não podemos ser iguais, nós precisamos ser diferentes nessas questões. Nós precisamos aguardar os processos de Deus, nós precisamos entender que aquilo que Ele disse tem um tempo para se cumprir. Nós precisamos entender que muitas vezes nós ouvimos do Senhor e aquilo não é para agora, aquilo é para daqui a alguns anos. Escute quantas pessoas você ouviu dizendo que ouviu uma palavra 10 anos atrás e está se cumprindo hoje. E ainda que tenha aquele chavão de que nós precisamos passar pelo teste do tempo, eu queria modificar um pouquinho esse chavão. Eu queria te dizer que nós precisamos passar pelo teste do processo. Nós precisamos ser esmagados. Sabe por que nós precisamos ser esmagados? Nós precisamos ser esmagados porque nós precisamos cumprir aquilo que Tiago discorreu no capítulo 1, de que nós precisamos ter alegria nas tribulações. E sabe o que é essa alegria que Tiago está dizendo no capítulo 1? É uma alegria de entender que o Senhor está no governo e no controle de todas as coisas. É uma alegria de que nada vai nos faltar. É uma alegria de que Ele está conduzindo a nossa vida para todo lugar, se nós estivermos dispostos a ouvir o que Ele está dizendo, se nós estivermos dispostos a estar firmes na palavra que Ele nos deu. E sabe qual é o significado de ser firme, irmão? O significado de ser firme é igual uma árvore que está enraizada junto ao ribeiro das águas, que pode vir o vento que vier, ela pode se dobrar ao máximo que ela puder, as raízes não vão se desconectar da terra, as raízes não vão se desconectar da fonte de vida que é o Senhor. Então entenda uma coisa de uma vez por todas: vão existir dias onde a tempestade vai vir e o sol não vai brilhar. Vão existir dias onde as chuvas vão ser torrenciais, as águas serão liberadas dos céus. Vão vir dias onde a terra vai ser tomada pela água, onde a terra vai ficar fofa. Mas entenda de uma vez por todas: se as tuas raízes estiverem firmadas do Senhor, pode vir o vento com a intensidade que for,
A natureza pode esbravejar, o vento pode gritar o mais alto que ele puder. A tempestade vai vir, sabe aquela tempestade que nos bota medo? Sabe aquela tempestade que quando você olha pela janela, a vontade que te dá é de sair correndo? Pode vir a tempestade que vier, você vai estar firme, inabalável, com raízes fortes no Senhor, como diz aquela canção que nós liberamos. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore Toda junto às correntes de águas vivas. se Eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sabe por que uma árvore, quando ela é tirada da terra, ela perde a sua vida? Porque é a terra que é a fonte de vida da árvore. E sabe por que muitas vezes, durante muitos anos, nós ouvimos que se nós desconectarmos do Senhor, nós vamos entrar em um lugar de morte? Porque quando o Senhor nos gera na criação, Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então quando nós somos gerados, a nossa fonte de vida é o Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa: se a dúvida tomou conta do teu coração e você andou por aí de cima para baixo, você andou por aí tentando entender algumas coisas, tentando procurar em alguns lugares aquilo que você só vai encontrar no Senhor, eu preciso te dizer uma coisa: a tua fonte de vida é o Senhor. Não adianta você correr, irmão. Você pode ir de um lugar para o outro, você pode ter a dúvida que você tiver, o único que vai ser capaz de produzir vida em você vai ser o Senhor. Você precisa estar conectado com Ele, somente com Ele. E ainda talvez você me diga assim: mas pastor, eu tenho uma dúvida gigantesca no seu coração. Irmão, não importa o tamanho da sua dúvida, você precisa ter uma certeza nessa noite. E a certeza que você precisa ter é que não importa o lugar onde você esteja, se você estiver conectado com o Senhor, vai existir vida em você. Sabe por que muitas coisas nos confundem nesses dias? Sabe por que tantas coisas nos tiram a paz? Tantas coisas nos tiram a paz porque nós andamos por aí nos conectando à fonte de vida, e quando chega na segunda-feira nós desconectamos. Chega no domingo, nós chegamos aqui, conectamos a nossa fonte de vida, e quando chega na segunda-feira nós desconectamos. Irmãos, nós não podemos mais ser um crente bonitinho de domingo à noite. Não dá mais. Não dá mais para viver uma vida crentez de cima para baixo. Nós precisamos ter a clareza no nosso espírito de que nós precisamos estar conectados com Ele todos os dias, 24/7. Isso é o significado de firmeza.
É você enfrentar aquilo que você enfrenta no seu dia a dia. É você passar pelo seu cotidiano e não importando o que aconteça, você permanecer firme no Senhor. Mas pastor, faltou dinheiro na minha conta bancária, eu não consegui pagar as minhas contas. Permaneça firme. Mas a minha mãe, o meu pai, os meus filhos ficaram doentes. Permaneça firme. A violência chegou pertinho da minha casa, pastor. Permaneça firme. Mas pastor, parece que é para a morte. Permaneça firme. Porque se você permanecer firme na palavra que o Senhor te deu, se você permanecer firme naquilo que Ele disse e não naquilo que disseram, e isso que nós estamos vivendo nesses dias vai te fazer sentido. Você vai sair de uma vida de teoria e vai entrar numa vida de prática. Você vai sair de uma vida onde você só libera e vai passar a viver uma vida onde você vive, aonde você olha para a palavra de Deus e folheia, e você vai perceber que você começa a viver tudo aquilo. Você começa a praticar e isso começa a te dar uma dimensão. E você começa a perceber. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que traz dúvidas para a nossa geração nesses dias? Sabe por que facilmente nós entramos em lugares de confusão? Porque nós ainda reclamamos demais das coisas. Nós ainda chegamos para o Senhor com um discurso de murmurador. Nós ainda chegamos para o Senhor reclamando da vida que nós estamos levando, reclamando da vida que Ele nos deu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: essa vidinha que você tem levado e que você acha que é uma vidinha, Ele te deu. Essa casa que você tem, que você reclama todos os dias, foi Ele quem te deu. Essa medida que para você parece pouco, é Ele quem tem te proporcionado. Só que quando Ele nos proporciona algumas medidas, Ele nos submete a algumas coisas que nós muitas vezes não nos submetemos. Nós não administramos aquilo que Ele nos deu. Nós entramos em um lugar de murmuração, entramos em um lugar de confusão. E aí nós esquecemos tudo aquilo que Ele disse. Nós esquecemos tudo aquilo que Ele é. Nós esquecemos da onde Ele nos tirou e para onde Ele nos levou e para onde Ele está nos levando. Nós esquecemos que vai haver um dia em que nós vamos sentar numa mesa onde nada vai nos faltar. Nós esquecemos que um dia nós vamos nos assentar uma mesa onde vai ter alegria, onde vai ter paz, aonde não vai haver dúvida, aonde nós vamos olhar e vamos contemplar e vamos dizer: cara, um dia eu sonhei com isso. Então, por favor, permaneça firme. Se existe uma coisa que você pode pedir para o Senhor nesses dias, é pedir firmeza. Irmão, por favor, não peça dinheiro mais. Não peça mais recurso por aquilo que você está fazendo. Se o Senhor disse algo para você fazer, permaneça firme, porque o recurso virá. Essa é a ordem de todas as coisas. Se o Senhor disse que você vai ser um empresário, permaneça firme e haja em cima disso. Mas fica tranquilo, porque Ele vai enviar todas as coisas. Ele vai movimentar todas as esferas para que você comece a entender que Ele é o teu provedor. Permaneça firme na palavra que Ele te deu. Se Ele diz para você que você vai ser um grande homem de Deus, um grande pastor, que vai pregar as nações ou não, permaneça firme naquilo que Ele te disse. Porque quando você permanece firme, você permanece atento, você permanece cuidadoso, cauteloso, você permanece observador, você observa a lei dia e noite, você é cuidadoso. Permaneça firme no Senhor, irmão. Pode vir a tempestade que vier, essa tempestade não vai te arrancar dali, não vai te tirar para outro lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: o lugar que o Senhor te plantou não é para você sair.
E eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma congregação, eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de um lugar. E esse lugar na tua cabeça está te fazendo sentido, porque você entrou aqui nessa noite com essa dúvida. É nesse lugar que o Senhor te plantou, permaneça firme. Mas pastor, eu não estou aguentando, permaneça firme. Mas pastor, não faz sentido, permaneça firme. Permaneça firme. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses. Aleluia. Colossenses 1, versículo 23. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Irmão, o Senhor já te deu um fundamento de todas as coisas. Para muitos de nós aqui, o Senhor já revelou quem nós seremos. Para muitos de nós aqui, o Senhor já sentenciou aquilo que nós iremos nos tornar. O significado de permanecer firme tem a ver com praticar a perseverança. Acreditar que um dia Ele virá. Será que se nós sondarmos o nosso coração, nós temos essa certeza, irmãos? Nós temos essa certeza de que nós participamos da ceia, por exemplo, praticando algo que Ele disse que nós deveríamos praticar, em memória dEle até que Ele viesse. Porque haveria um dia em que Ele iria vir, e que nós participaríamos daquele momento com Ele. E será que se nós examinarmos o nosso coração, nós temos essa certeza nos dias de hoje? E não tem a ver com uma formação, não tem a ver com o que você foi influenciado, tem a ver com aquilo que nós vivemos nos nossos dias. Tem a ver com as nossas certezas, tem a ver com as nossas convicções. Irmãos, nós facilmente acreditamos que nós vamos virar o ano e ter uma grande vida, de que nós vamos ser promovidos no nosso trabalho, de que nós vamos ganhar bem. Irmãos, isso não é pecado, não existe pecado algum em pensar dessa forma. Mas tudo que nós temos que fazer é pegar essas mesmas convicções e trazer para aquilo que nós acreditamos, trazer para aquilo que o Senhor nos disse, trazer para aquilo que a igreja ensinou e ensina até os dias de hoje, de que Ele veio, cumpriu todas as coisas, morreu, e a morte dele teve um significado, mas Ele também ressuscitou, que também teve um significado, e que Ele foi para o Pai, mas um dia Ele vai vir, vai concluir todas as coisas, vai concluir todos os ciclos. Ele vai vir e nós vamos ter um encontro real com Ele. Será que nós conseguimos pegar essa mesma convicção que nós temos na nossa vida natural e conseguimos ter essa mesma convicção numa vida espiritual? Que não existe distinção. Ser firme tem a ver com ser perseverante naquilo que o Senhor disse. Ser firme tem a ver com ser perseverante naquilo que nós aprendemos. Ser firme tem a ver com confiar, tem a ver com praticar a nossa fé naquilo que nós como igreja não vimos. Nós não vimos Jesus, nós não vimos Jesus sendo morto naquela cruz, nós não vimos Ele ser ressuscitado, Ele não apareceu para nós depois da ressurreição, mas Ele ainda continua agindo até os dias de hoje,
nos trazendo convicções de que Ele ainda permanece no nosso meio, de que Ele nos ouve, ainda que muitas vezes as nossas orações sejam totalmente vazias e sem discernimento, mas Ele continua nos ouvindo, de que Ele continua banhado de amor e de misericórdia, mas continua sendo justo. Paulo fala sobre uma segunda característica, e a segunda característica que Paulo cita é a constância. E sabe o que é ser constante, irmãos? Ser constante é você não só acreditar naquilo que o Senhor te disse, mas é você não andar com um ânimo dividido. Ser constante tem a ver com você caminhar domingo entendendo que o Senhor te disse algo ao seu respeito, e você pratica porque Ele disse algo ao seu respeito. Deus disse assim para você: você precisa ter amor, você precisa amar o seu semelhante, e você pratica aquilo porque no domingo, quando nós nos reunimos aqui, a presença vem, e nós temos desejo de fazer isso. Mas quando chega a segunda-feira, e aquele incircunciso que durante a semana atormenta a nossa paz, e nós temos vontade de matar ele. É verdade, né, irmão? Ser constante é você permanecer naquilo que o Senhor te disse, e continuar praticando aquilo que Ele te disse. Sabe por quê? Porque o Senhor te designou a uma missão. Ser constante é você conseguir entregar para o Senhor aquilo que é dele por direito todos os dias. E muitas vezes isso significa entregar o nosso tempo. Muitas vezes isso significa entregar o nosso descanso. Muitas vezes isso significa entregar a nossa vida e dizer: Senhor, eu não quero mais fazer sozinho. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses 3. É só andar 2 versículos. 2 versículos não, 2 capítulos. Colossenses 3. Colossenses 3, 23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabe por que nós temos dificuldade de ser constante, irmãos? Porque nós ainda fazemos para ser reconhecido. Nós não conseguimos ser constantes porque nós ainda fazemos para ser visto. Nós ainda fazemos para ser lembrado. Nós ainda fazemos para que quando chegar o dia da nossa morte, nós sejamos vistos como um homem que fez alguma coisa, como um homem que deixou um legado. E muitas vezes esse tipo de pensamento nos leva para um lugar de orgulho, aonde nós fazemos porque nós queremos um lugar de reconhecimento. Nós fazemos porque nós queremos que a congregação veja o que nós estamos fazendo. Nós não fazemos por um chamamento, nós fazemos por um reconhecimento. Nós não fazemos ao Senhor, nós fazemos aos homens. Então entenda uma coisa, irmãos. A característica, talvez a característica mais difícil para o homem vencer nos dias em que nós estamos, seja o orgulho. Talvez essa seja a característica mais difícil de nós vencermos nesses dias. Porque o Senhor nos dá missões, e isso não é dúvida para ninguém. Mas muitas vezes essas missões vão nos levar para um lugar de visibilidade. Vão nos levar para um lugar de exposição. Vão nos levar para um lugar onde o nosso nome vai ser sim reconhecido nas ruas.
Só que muitas vezes nós não conseguimos ser constantes naquilo que o Senhor nos disse, nós não conseguimos praticar aquilo que o Senhor nos disse com constância, porque o orgulho entra nas nossas ações, e quando ele entra nas nossas ações, ele nos leva para um lugar de inconstância, porque nós não fazemos mais com o intuito de fazer para o Senhor, de cumprir a boa obra, mas nós fazemos para entrar em um lugar de reconhecimento. Então, irmão, por favor, tudo que você fizer, seja nessa casa ou não, seja no seu trabalho ou não, seja na sua faculdade ou não, seja na sua casa ou não, faça para o Senhor, não faça para ninguém. Não faça para que a sua esposa olhe e te dê parabéns por aquilo que você fez. Não faça para que o seu supervisor, para que o seu diretor, para que o seu gerente olhe para você e diga o quanto exemplar você é. Faça porque foi dessa forma que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou a sermos zelosos em tudo que fazemos. O Senhor nos ensinou a fazer as coisas com zelo, com dedicação, com comprometimento. Faça não para ser reconhecido, faça porque você está fazendo para o Senhor. Faça porque tudo que você faz no seu dia a dia adora a Ele. Faça porque tudo que você faz com carinho, com dedicação, com zelo, você está fazendo para o Senhor. E quando você faz para o Senhor, irmãos, você não se preocupa se alguém vai elogiar ou não. Você só se preocupa se o Senhor está se agradando com aquilo que você está fazendo ou não. Você faz com uma única preocupação de se o Senhor está sendo adorado com a sua boa obra ou não. Irmãos, por favor, vamos quebrar com essa cultura de que crente não pode entrar nas grandes empresas, porque senão ele se torna um problema. Vamos quebrar essa cultura desgraçada, me perdoe a palavra, de que nós não podemos mais contratar cristãos, porque senão nós vamos ter problemas. E nós conseguimos quebrar isso, irmãos, com a nossa vivência dentro dos lugares corporativos que nós enfrentamos. Nós conseguimos fazer a diferença nos lugares onde nós estamos, não fazendo mais aos homens, mas fazendo ao Senhor, porque Ele governa sobre a nossa vida, porque as nossas características foi Ele quem depositou, e se foi Ele quem depositou, nós não temos como ser diferentes. Não pode ser anormal nós sermos pontuais nos nossos ambientes de trabalho. Não pode ser anormal nós sermos competentes naquilo que nós fazemos. Não pode ser anormal alguém olhar para nós e dizer: o que esse homem faz que os outros não conseguem fazer? Irmãos, eu oro e profetizo que essa casa vão ter filhos que vão se envolver em grandes corporações, e que grandes homens e mulheres que ocupam posições de governo dessas corporações vão olhar e vão perguntar para você o que você faz de diferente, que outros não conseguem fazer. E a sua resposta vai ser que você faz com zelo e com dedicação aquilo que o Senhor te confiou. E isso tem a ver com constância, irmão. Constância tem a ver você separar o orgulho da sua ação. Não faça mais as coisas dentro ou fora de uma congregação para que homens vejam. Faça porque o Senhor disse para você fazer. Faça porque o Senhor te deu um alvo. Faça porque o Senhor te deu uma missão. Seja cuidadoso. Quando você se assentar com as pessoas para ter um tempo de comunhão com ela, não faça isso. Não faça isso para dizer: eu estou me importando com alguém. Quando você alimentar o pobre, não faça isso para que alguém veja que você é generoso. Quando você sair do seu lugar com o seu dízimo e com a sua oferta, não faça isso para que as pessoas percebam que você é fiel. Faça isso porque essa é a sua cultura. Foi essa cultura que o Senhor impregnou dentro de você. E se algum dia nós deixamos de fazer porque nós praticamos a cultura do mundo e não a cultura dos céus, então nesses dias, irmãos, que a nossa oração seja que nós precisamos praticar a cultura daquele que nos enviou. Nós precisamos praticar a cultura do reino ao qual nós pertencemos. E isso não é mais só num culto de domingo à noite, mas é durante uma semana toda. Talvez você pense assim: pô, pastor, mas isso é elementar, mas são os lugares onde a igreja tem mais falhado nesses dias. É elementar, mas é exatamente nesse lugar
que a igreja tem mais falhado nesses dias, e eu não estou dizendo só dessa igreja aqui. Então vamos cuidar com os orgulhos. Vamos cuidar com o orgulho que impera o nosso coração, porque esse orgulho nos tira a constância. Esse orgulho tira a nossa velocidade. Esse orgulho nos atrasa para o cumprimento de uma missão. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor disse algo para você, e eu não vou me cansar de dizer isso. O Senhor disse algo ao seu respeito. O Senhor disse algo para você, e quando Ele disse algo para você, Ele determinou um tempo. E todas as vezes que você entra em um lugar onde você não tem firmeza e onde você não tem constância, você atrasa esse tempo. Sabe, quando nós falamos em olhar os ciclos e prestar atenção nas estações, nós estamos falando disso. Nós estamos falando em prestar atenção no tempo que o Senhor determinou para o cumprimento de algo. E quando nós deixamos de ser firmes e constantes, nós deixamos de prestar atenção na estação ao qual nós estamos vivendo. Nós deixamos de prestar atenção se aquilo que nós estamos fazendo é para aquele tempo ou não. Ser constante significa você olhar para a estação e perceber que o tempo mudou, e o Senhor dizer para você: continua praticando isso, porque amanhã vai mudar o tempo, e você permanecer naquilo que o Senhor te disse. Por isso que no início eu disse para você: não olhe para as circunstâncias desses dias, porque as circunstâncias desses dias não são as circunstâncias do Senhor. Sabe para que serve uma circunstância de guerra? Para que seja estabelecida a paz. Sabe por que existe a circunstância da fome? Para que os filhos se manifestem e tragam a existência de uma nova circunstância, que é a circunstância da generosidade. Sabe por que existe perseguição, traição, ofensa? Porque existe uma característica que foi impregnada dentro de nós, que nós temos a obrigação de praticar. Então seja constante, não diminua a sua velocidade. Porque se você diminuir a sua velocidade, quando você chegar ao final do ciclo, você vai estar plantando aquilo que não era para você plantar naquele tempo. Você vai estar com um casaco de frio, quando na verdade era para você estar com roupa de verão. Então preste atenção, irmão, seja constante nesses dias. E você não consegue ser constante se você não for firme. Por isso que Paulo descreveu uma ordem certa: você precisa ser firme, você precisa ser constante. Você não consegue ser constante se você não for firme. Da mesma forma que você não consegue ser firme se você não for constante. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez você olhe para dentro de você e diga: pastor, eu não consigo nem ser firme, como é que eu vou ser constante? Seja firme, porque praticando a firmeza, a constância vai chegar. Lembra do processo? Talvez o processo que você esteja vivendo nesses dias é praticar a firmeza, para que o Senhor te leve para um lugar de constância, para que aos poucos você consiga entender o que é ser abundante. Sabe por que Paulo deixa abundante por último, irmãos? Porque só consegue ser abundante aquele que é desprovido de orgulho. Entenda isso de uma vez por todas. Sabe qual é o significado de ser abundante, irmãos? É praticar com zelo tudo aquilo que o Senhor disse. Ser abundante não tem a ver com ser abençoado. Ser abundante significa ser aquilo que o Senhor te designou para ser. Ser abundante significa ser frutífero. Significa produzir frutos pelo motivo pelo qual o Senhor te chamou. Então, se você não está sendo frutífero nesses dias, preste uma atenção. Se aquilo que você produz não produz, se aquilo que você está produzindo nesses dias, se aquilo que você está plantando nesses dias não produz fruto, você precisa olhar para 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58, e precisa entender em qual lugar você se perdeu. E isso, irmão, serve para todos nós. Isso serve para todas as coisas que nós fazemos. Deixa eu te dizer uma coisa:
Sabe quando você chega no seu trabalho e você não consegue mais perceber o fruto? Você só consegue perceber aquilo que você não gosta daquilo que você faz. É porque com certeza você se perdeu nessas características que Paulo deixou para a igreja de Corinto. Quando nós perdemos o prazer naquilo que nós fazemos, é porque nós paramos no processo da firmeza e da constância. Ah, pastor, mas eu não aguento mais cuidar de carro no estacionamento. Se aquilo que você faz no estacionamento não produz fruto e você acha indecoroso, é porque você perdeu a constância, você perdeu a firmeza. Você perdeu o motivo pelo qual o Senhor te colocou e te plantou ali. E talvez você diga assim, mas não foi o Senhor que me plantou, então se arranca dali, irmão. Se arranca daí porque você está empatando a vida de alguém. Irmãos, a vida da igreja, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, exige muito mais seriedade do que aquilo que nós estamos fazendo nesses dias. Nós precisamos ter muita seriedade naquilo que nós estamos fazendo. Não dá mais para se comover num culto de domingo à noite, chegar na segunda-feira e fingir que nada aconteceu. Não dá mais para se comover com algumas coisas que nós ouvimos através do YouTube ou não. Não dá mais para se comover com uma grande pregação ou com uma grande música e levar uma vida vazia como se nada tivesse acontecido ou como se alguém não tivesse feito nada por nós. O Senhor nos deu instruções claras que não deixam dúvidas para nós. Aquilo que Ele disse, de que Ele iria ao Pai, deixaria o Consolador, mas um dia Ele iria voltar. Isso para nós não tem dúvida, isso é claro, irmão. Isso é lógico, está escrito. Existem sinais que demonstram que isso é verdade absoluta. Assim como aquilo que o Senhor disse ao seu respeito através de uma palavra individual. O Senhor disse para você, você vai cumprir uma grande missão. E a missão é essa, eu estou te designando. Da mesma forma como você não teve dúvida naquele dia que o Senhor te pegou, e que você teve certeza de que foi Ele quem disse, e isso não te gerou dúvida em momento algum. Sabe aquela clareza daquele dia, irmão? A clareza daquele dia que o Senhor sentenciou ao seu respeito. É exatamente essa clareza, é exatamente essa firmeza que precisa te acompanhar até os dias de hoje. Que precisa te acompanhar todos os dias da tua vida, não importa o que te aconteça. Não importa, irmão, se a morte estiver do seu ladinho, não importa, você precisa permanecer firme. Não importa se a sua conta bancária está recheada ou não, você precisa permanecer firme. Não importa se você está sendo reconhecido ou não, se alguém valorizou o que você recebeu ou não. Ah, pastor, mas eu contei o meu sonho e que os meus irmãos quiseram me matar. Permaneça firme, porque Ele vai te levar para um lugar de vida. Se os exemplos que nós temos não nos fazem sentido, não existe razão pela qual nós nos reunimos aqui. Deus nunca deixou um filho seu desamparado. Deus nunca deixou a descendência de um filho mendigar o pão. Não vai ser a nossa que Ele vai deixar. Deus nunca nos deixou confundido, irmãos. Por mais que nós passássemos por um tempo de confusão, por mais que esse tempo durasse o tempo que for, quando chegava no final do ciclo, o Senhor chegava e se apresentava com uma solução, com uma clareza, trazendo sentido, e sempre vai ser assim. Não importa a confusão em que nós entramos, não importa na dúvida em que nós entramos, o Senhor continua absoluto. A palavra que Ele nos disse continua real. Isso é praticar a fé, irmãos. Praticar a fé é você ir para um lugar onde tem morte e produzir vida. Praticar a fé é você ir para um lugar onde tem miséria e praticar generosidade. Mas eu não tenho, pratique, porque foi isso que o Senhor disse ao seu respeito. O Senhor já venceu a nossa guerra.
A nossa guerra já está vencida. Ele venceu por nós. Então pare de andar por aí como se você fosse um derrotado. O Senhor te colocou em uma posição de vitória. O Senhor te colocou em uma posição de vencedor, uma posição de filho. Não se orgulhe pelo que você faz, se orgulhe pelo lugar que Ele te colocou. Pelo amor de Deus, agradeça a Ele. Isso precisa nos fazer sentido nesses dias, irmãos. Isso precisa nos fazer sentido quando alguém nos ofende. Isso precisa nos fazer sentido quando o dia mal bate a nossa porta e entra para dentro da nossa casa como se não fizesse sentido nada. Isso precisa fazer sentido quando Satanás se levanta e nós olhamos para ele e dizemos: sai daqui porque tu já és um derrotado. Todo o mal Ele já colocou debaixo dos seus pés. É isso que a palavra diz. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Coríntios 15, lá no final do versículo 54, olha o que diz: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já venceu a morte, irmão. Ele já venceu todas as coisas. Essa vida que você leva porque você está em um lugar de inconstância. Essa vida que você leva porque você está em um lugar onde a fé não é uma prática na sua vida. Nós só entramos em confusão quando nós não somos firmes, quando nós não somos inabaláveis, quando nós estamos desconectados da nossa fonte de vida. São nesses momentos que nós deixamos de praticar fé. São nesses momentos em que a dúvida entra no nosso coração. São nesses momentos onde nós entramos em lugares de incerteza. Então, por favor, sai daí. Sai desse lugar de indecisão, sai desse lugar de incerteza. Sabe por que nós olhamos para as igrejas nesses dias e são igrejas apáticas, irmãos? Por causa dessas 3 características que a igreja perdeu. Então, se você olha para dentro de você e encontra uma apatia, em que você não consegue orar, em que você não consegue ler as escrituras, sai desse lugar de apatia, porque desse lugar só você pode sair. Só você pode olhar para dentro da sua alma e dar uma ordem para que ela saia desse lugar. E ela só vai sair desse lugar quando você começar a olhar e começar a perceber de onde o Senhor te tirou. Nós entramos em lugares de confusão porque nós esquecemos que Ele nos tirou de um lugar de morte para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Nós entramos em um lugar de dúvida quando nós nos assentamos à mesa e achamos que nós nos assentamos nesse lugar porque nós somos dignos de nos assentar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que você se assenta à mesa? Sabe por que eu e você nos sentamos à mesa da comunhão? É pela dignidade dEle. É por aquilo que Ele fez. Nós nos assentamos à mesa e Ele nos serve, não porque nós somos dignos de sentar lá, mas porque Ele se fez digno por nós. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Engole esse teu orgulho. Se as pessoas estão te perseguindo ou te ofendendo, se sinta perseguido e ofendido. Mas entenda que existe uma causa maior. Entenda que existe uma palavra maior do que a ofensa. Entenda que existe uma palavra maior do que a perseguição. E a palavra maior foi aquela que Ele disse ao nosso respeito: permaneça firme nela.
Seja constante na sua caminhada. Porque você vai conseguir concluir a sua caminhada sem se cansar, sem se fadigar. E você vai conseguir chegar no final e dizer: poxa vida, eu consegui concluir todas as coisas do Senhor. Não perdi o meu tempo, não me senti ofendido, porque em nenhum momento busquei reconhecimento. Sabe por que nós nos ofendemos ainda? Porque nós ainda buscamos reconhecimento. Um coração só se ofende quando ele busca reconhecimento do outro. Então, por favor, saia desse lugar que você se colocou. Saia desse lugar onde existem características que demonstram que você é órfão e você não é. Saia deste lugar de orfandade, em achar que você não tem um pai. Você tem um pai. Ainda que não seja na sua vida natural, você tem um pai. Você tem um pai que está com as mãos estendidas sobre você e que não te deixa faltar nada, nem de dia nem de noite. Você tem um pai que te guarda da morte todos os dias. Você tem um pai que não te deixa faltar nada sobre a mesa, simplesmente porque ele é pai. Você tem um pai que te coloca na mesa todos os dias, mesmo quando você tem medo de ir até ela. Você tem um pai que todos os dias olha para você e lança fora todo medo. Porque quando ele chega, é isso que acontece, o medo vai embora. A convicção toma conta do nosso coração, a certeza vem. É isso que acontece quando ele vem. É exatamente isso que acontece quando ele vem, irmão. Quando ele vem, o medo vai embora. Aquilo que era dividido passa a ser por inteiro. Aquilo que em nós existe de imperfeição, ele torna perfeito, porque ele faz isso. Porque é isso que acontece. Então, por favor, nessa noite, saia desse lugar de incerteza. Saia desse lugar de dúvida. Sai desse lugar, pelo amor de Deus. Porque quando nós temos um membro do corpo em dúvida, todo o corpo sente. Quando nós temos um membro do corpo em dúvida, todo o corpo sente, porque todo o corpo precisa te carregar com dúvida. Você já esteve doente, você sabe como é. Se existe um órgão do seu corpo que está doente, parte da sua vitalidade vai embora, o seu corpo todo sente. Se existe uma parte do seu corpo que está inflamado, o que acontece com o seu organismo? Todo ele entra em um sistema febril. E o seu corpo começa a se sentir de uma forma cansada, sobrecarregada. Quando o Senhor nos compara com o corpo, é exatamente isso que Ele quer dizer. O corpo todo precisa estar sadio. Porque no momento em que uma parte do corpo está doente, todo o corpo está doente. No momento em que uma parte do corpo entra em dúvida, todos entram em dúvida. Então nós precisamos sair daqui nessa noite com a certeza de que Ele nos deu todas as coisas. Nós precisamos sair daqui com a certeza de que Ele venceu todas as coisas. Com a certeza de que a morte está debaixo dos seus pés e Ele já consumou tudo. Nós precisamos sair daqui com essa certeza, irmãos. Mas nós não podemos mais só sair. Nós precisamos chegar na segunda, na terça e na quarta, e isso precisa ser uma verdade absoluta. Nós precisamos lembrar dessa palavra. Você não precisa se lembrar de mim pregando, você precisa se lembrar da palavra. Você precisa se lembrar do que Ele disse para você no seu secreto. E que no dia certo Ele vai tornar exposto. Porque é assim que Ele faz. Existem pessoas que estão aqui em nosso meio que estão com medo no dia de hoje. A única forma desse medo ir embora da sua vida, a única forma de você entrar em um lugar de conclusão,
aonde você não tem mais medo de fazer e você tem a certeza de que foi Ele quem ordenou para que você fizesse. É quando você entra em contato com o amor dele por você, porque é através do amor dele que ele te revela todas as coisas. É através do amor dele que ele revela para você que você não é digno de fazer, mas que ele se tornou digno por você. Nós precisamos ter a certeza de que ele já venceu. Nós precisamos ter a certeza de que ele já concluiu todas as coisas. Nós precisamos ter a certeza de que tudo está preparado. Só falta a nossa parte, irmãos. E sabe qual é a nossa parte? A nossa parte é a prática. A nossa parte é ir e fazer. A nossa parte é ter um desejo incontrolável para que o noivo venha ao nosso encontro. A nossa parte precisa ser como se nós estivéssemos caminhando para o altar no dia do nosso casamento, para que aquele ciclo de namoro se concluísse, aquele ciclo de noivado se concluísse, chegasse a tão esperada fase do casamento, aonde na nossa cabeça e na nossa mentalidade, quando nós nos casamos e quando nós vamos viver a nossa vida, deixamos o nosso pai, deixamos a nossa mãe, vem aquele sentimento de que não vai acontecer nada de mal, tudo vai ser bom. E com o Senhor não pode ser diferente. Só que, ao contrário do nosso casamento, que nós vamos viver as experiências dele, vamos enfrentar as tribulações para que nós possamos crescer. Ao contrário do nosso casamento, a nossa vida com o Senhor, quando nós caminhamos para esse dia, não vai faltar nada, irmão. A alegria vai ser completa, vai ser o melhor vinho, vai ser a melhor comida. O mal não vai mais nos tocar. A tristeza não vai mais nos abalar. A enfermidade não vai mais nos causar dor. É isso que vai acontecer. A morte não vai mais nos assombrar. Não vai mais nos colocar medo. Naquele dia nós não vamos mais ter medo. Nós só vamos ter certezas, porque nós vamos contemplar a Ele. Deixa eu te dizer uma última coisa. Sabe por que nós temos incertezas? Nós temos incertezas porque nós deixamos de contemplar a beleza dele. Porque nós entramos em um lugar de sobriedade, aonde nós fazemos as coisas correndo, parecendo um louco, que nós não temos tempo para mais nada, e não conseguimos parar e contemplar tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele criou. E o mais louco de tudo isso é que ele nos inseriu no meio disso, nos inseriu no meio da sua criação, e nós não conseguimos dar a adoração que ele merece por tudo aquilo que ele fez. É por isso que nós perdemos a firmeza. É por isso que nós entramos nas nossas lutas, nas nossas guerras com a mão trêmula, com aquele frio na barriga que nos coloca medo, e que não tem nada a ver com temor, tem a ver com medo. Preste atenção no que eu estou te dizendo, irmão, não se distraia. Você precisa entrar nas suas guerras com a sua mão firme. Você precisa entrar nas suas guerras com a sua mão firme, constante na sua passada. Se você já viu um exército em campo de batalha, se você já viu uma formação militar, você vai entender o que eu estou dizendo. Um exército nunca marcha com o pé vacilante, ele sempre marcha com o pé firme, com passadas constantes, porque dentro deles existe uma missão. Porque dentro deles existe uma missão de vencer aquela guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos diferentes, nós fazemos parte de um reino.
Nós estamos em guerra. Nós precisamos ser firmes. As nossas passadas precisam ser constantes. Porque existe alguém que nos designou para o campo de batalha. Só que a diferença é que esse alguém já venceu todas as coisas por nós. Então nós não temos o direito de andar por aí vacilantes. Que nesses dias o Senhor te tome por firmeza e por constância. Que nesse dia você seja aquela árvore que pode vir a tempestade que vier. Você pode se dobrar para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, mas você não vai ser arrancado do lugar. Porque quem te plantou ali foi o Senhor. Porque quem te plantou ali foi o teu Criador. Porque quem te plantou ali está te dizendo que você precisa permanecer ali e precisa produzir frutos. Seja firme, seja constante, seja abundante, seja frutífero, seja zeloso em tudo que você fizer. Se coloque de pé. Irmão, não se distraia, por favor. Não se distraia, permaneça naquilo que o Senhor te disse. Quem está lá atrás, não se distraia, por favor. Não se distraia, permaneça firme. Permaneça ligado naquilo que o Senhor está dizendo. Estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te escolheu. Quero estar firme, Foi o seu pai que te chamou pelo nome. Foi o seu pai que te deu um nome. Foi o seu pai que sentenciou sobre a sua vida. Sim, foi o seu pai que te deu uma missão. Foi o seu pai. Foi o seu pai que colocou, que depositou características dentro de você. Eu dou uma ordem agora para que toda dúvida saia do nosso meio. Eu dou uma ordem para que toda dúvida saia do nosso meio, toda falta de ânimo, que ele seja extirpado do meio dos filhos do Senhor. Permaneça plantado junto ao ribeiro das águas. quero estar firme, inabalável, Ser raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Show que amarabalabala. quero estar firme, Inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvores plantadas junto às correntes de águas vivas.
ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Escute. Filipenses 3, no versículo 13 diz assim: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O fato de nós permanecermos firmes naquilo que o Senhor nos disse, é porque existe no final uma recompensa, existe no final um prêmio, e a recompensa é Ele. A recompensa é Ele, a recompensa está com Ele. Por isso que não cabe mais em nós ser um crente bonitinho de domingo à noite. Não dá mais, não dá mais. Entre em um lugar de filiação, entre em um lugar de filiação. Se aceite à mesa com seu pai. Inabalável, ter raízes fortes em ti, está firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti, está firme, inabalável em ti. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti, está firme, inabalável em ti. Senhor, nos conduz para um lugar de firmeza e constância, Pai. Nos conduz a um lugar de firmeza e constância, onde os nossos passos não sejam vacilantes, aonde o nosso coração, Senhor, ele não duvide de nada, aonde, Senhor, as nossas atitudes sejam atitudes de certeza, de clareza, aonde nós tenhamos certeza de que o Senhor nos chamou para um alvo, o Senhor nos chamou para percorrer um caminho, para vencer a corrida, o Senhor nos chamou para combater o bom combate. Então a minha oração, Pai, é para que o Senhor gere em nós firmeza e constância. Que o Senhor gere em nós firmeza, constância e abundância. Que a firmeza, Senhor, produza constância. Que a constância produza frutos. O Senhor te plantou em um lugar, eu vou te dizer isso mais uma vez. O Senhor te plantou em um lugar. Se você sair desse lugar, você vai entrar em um lugar de morte. Permaneça no lugar e na palavra que o Senhor te deu. Permaneça no lugar e na palavra que o Senhor te deu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não permaneça por permanecer. Permaneça firme e constante, porque através da sua firmeza e através da sua constância você vai ser frutífero. Você vai entender a tua utilidade para o reino de Deus. Você vai entender que aquilo que o Senhor te escolheu não é indecoroso, mas é um lugar de honra. Você vai entender que este lugar não é um lugar de desonra, mas é um lugar de honra. Ainda é para você um lugar de desonra, porque você ainda busca reconhecimento. Vai se tornar em um lugar de honra quando você decidir fazer para o Senhor e somente para Ele, e não mais fazer para os homens. Que o Senhor te permaneça firme, inabalável, com raízes fortes nele. Irmãos, se vier a tempestade, e ela vai vir, a tempestade vai vir, vai te dobrar,
mas ela vai te dobrar para que você reconheça que Ele está no controle de todas as coisas. Sabe por que a tempestade vai te dobrar? Ela vai te dobrar para que o teu joelho e para que a tua língua demonstre que somente Ele é Deus em todas as coisas. A minha oração, irmãos, é para que você tenha uma semana no Senhor e somente no Senhor. A minha oração é para que o Senhor te pegue por dentro nessa semana. A minha oração é para que a palavra que Ele liberou faça sentido na sua vida. A minha oração é para que você tenha vida. A minha oração é para que você viva em novidade de vida. A minha oração é para que os lugares onde você esteja inserido seja tocado pela paternidade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a face dele resplandeça sobre a sua vida e que Ele te dê a paz. Vá em paz, querido. Que você tenha uma excelente semana. Abrace alguém, abençoe alguém.